Oi, gente. Juliana Paz se meteu em duas polêmicas, ela que é atriz e modelo da Globo, e a polêmica que ela se envolveu dá oportunidade a gente de realizar esclarecimentos sobre a fala de Nise Yamaguchi na CPI do Covid. Porque a primeira polêmica que ela se meteu foi em sair em defesa da Nise, não é? Dizendo o seguinte: show de horrores e boçalidades na CPI da Covid. Certo ou errada, não importa. Intimidação, coerção, fala interrompida, mulher merece respeito em qualquer ambiente. E aí ela saiu em defesa da Nise, não é? Isso dá a oportunidade da gente falar sobre a questão da grosseria dos senadores, que taticamente foi uma estratégia ruim, mas ela negligencia em dizer que importa sim se certo ou errado, importa mais, Juliana, se a Nise estava mentindo ou não. E foi um show de mentiras e falsidades da Nise Yamaguchi. Ela disse, por exemplo, a Nise Yamaguchi, que a Organização Mundial de Saúde não recomendava lockdown quando ela falou contra o lockdown, o que não é verdade. É uma mentira absurda da Nise Yamaguchi. E quando você defende uma mentirosa como a Nise Yamaguchi, você se expõe a críticas duras. E foi isso que aconteceu com a Juliana Paz. E isso permite a gente esclarecer que o problema dos senadores serem grosseiros e tal foi porque isso deu cobertura à direita de sair em defesa da Nise falando da grosseria, ignorando as diversas mentiras que a Nise contou. Então, de fato, os senadores não deveriam ter sido tão grosseiros com a Nise para poder expor com bastante educação as mentiras e as falsidades que a Nise Yamaguchi falou durante a CPI. Porque essas mentiras, são muito mais graves do que qualquer grosseria. Obviamente, inclusive, elas se constituem em crime. Mentir numa CPI como a Nise Yamaguchi mentiu é sim um crime. Mas aí a Juliana Paz soltou um vídeo que ela faz uma simplificação de dicotomia muito grave e que está sendo muito feita na nossa sociedade. E eu gostaria de soltar o vídeo dela aqui e fazer comentários, fazer um react ao vídeo, que é como chamam aqui no YouTube, não é? E a gente acompanhar o que ela diz depois de ter sido criticada por ter saído em defesa da mentirosa e desonesta Nise Yamaguchi, não é? Vamos ouvir o que é que falou a Juliana Paz. O que é relevante para o contexto do debate público brasileiro atual. É por causa do conteúdo que eu estou fazendo esse vídeo, não tanto pelo grau de influência que a Juliana Paz possa ter ou deixar de ter. Vamos ouvir. Cara colega, apesar de eu ter sido agredida por suas palavras caluniosas, de ter sido invadida pela sua mensagem de noite, de ter sido acusada de ser covarde, desonesta, criminosa. Não, você defendeu uma desonesta e criminosa Nise Yamaguchi porque cometeu o crime de mentir durante a CPI. Então você saiu em defesa de uma pessoa que tinha acabado de cometer um crime por desonestidade. Se você é desonesto ou não, ou simplesmente muito mal informada, a gente, enfim, eu não vou afirmar sobre isso, não conheço. Mas enfim, vamos seguir. Eu me dispus a te responder por todas as cenas que eu me emocionei do seu lado. Eu discordo de você sobre a minha posição. Eu já falei publicamente sobre querer vacinas, mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu fui a primeira a pedir que as pessoas ficassem em casa, quando você ainda nem estava tão preocupada. Mas agora eu não me sinto no direito de pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar. Então você critica a minha... Dizer que foi a primeira é meio complicado, né? E dizer que não quer pedir que as pessoas fiquem sem trabalhar, pessoas pobres, ok. Realmente não podemos pedir pessoas que estão sem auxílio emergencial. Ah, quem foi mesmo que era contra o auxílio emergencial inicialmente? Ah, sim, era o Bolsonaro. Quem foi mesmo que reduziu o auxílio emergencial e que qual foi o membro do governo que deu a proposta de R$ 200 de auxílio emergencial? Ah, foi o Paulo Guedes. Quem foi que reduziu o auxílio emergencial? Foi Bolsonaro. Quem foi que cortou o auxílio emergencial? Foi Bolsonaro. Ah, sim. Bons lembretes, não é? Boas coisas a serem lembradas, né? E a gente pode continuar pedindo às pessoas de classe média alta que têm condições de ficarem em casa, em vez deles irem para bares ou irem se divertir em aglomerações, não é? A classe média alta, os mais ricos do país, que estão desrespeitando as medidas de distanciamento desde seu início, não fazem isso por necessidade. E esses podem sim ser duramente criticados. A classe trabalhadora
que está fazendo por necessidade? Obviamente que não. E é bom diferenciar a questão de classe, viu, Juliana? Porque ela tem muito a ver com o julgamento que a gente faz ou deixa de fazer. Mas enfim, vamos seguir. Escolha de não militar publicamente, escolhendo um dos lados políticos nesse debate público, no final das contas. Então, deixa eu te falar sobre o que eu penso. Nós estamos vivendo um dos momentos mais nebulosos da história mundial. Não existem respostas para tudo que aflige a gente hoje. Ou você morre de fome, ou você morre de vírus. O mundo inteiro está angustiado, está desorientado, está buscando caminhos. Aqui no Brasil o cenário se complica, porque qualquer assunto é politizado, as individualidades não são respeitadas, qualquer opinião é tomada como uma decisão entre esse ou aquele lado. Vamos lá. A morrer de fome, o Brasil entrou de novo no mapa da fome. E qual seria uma das coisas que ajudaria a combater a fome? O auxílio emergencial. Novamente, quem foi que cortou, quem foi que reduziu, foi esse governo. Qual foi o grupo político que estava pressionando pela volta do auxílio emergencial desde sempre e por eles terem um valor maior? Foi a esquerda, né? Então, Juliana, são questões que são questões políticas e são questões que claramente têm grupos políticos se posicionando de forma diferente. Não há nenhum absurdo em tratar isso como uma questão política, porque ela é. Mas vamos seguir. É bom ou ruim? É um maniqueísmo imaturo. Eu não sou bolsominion, como adoro acreditar. Sim, existe um maniqueísmo imaturo, sim. Bem e mal, é verdade. O maniqueísmo imaturo, ele existe. E é especialmente maniqueísta tratar tanto a extrema-direita como uma suposta extrema-esquerda como igualmente maus. Isso daí é de um simplismo muito grande, não é? Durante a pandemia, seus posicionamentos mostram que não podem ser tratados de forma absolutamente igual, não é? E aí o simplismo fica bastante evidente. Mas vamos seguir. Quem não me conhece de perto, eu tenho críticas severas a esse que nos governa. Por outro lado, eu tampouco quero que governe essa oposição que se insinua aí para o futuro. Então, onde eu tô? Onde eu tô? Eu tô num ambiente em que eu não me sinto representada por ninguém. Eu tô num lugar de desamparo. Eu te juro que tem milhões de brasileiros. Ô, Juliana, quando você pode até não concordar com projetos e ideias da esquerda, você pode ser liberal, sei lá, qual é a sua orientação política, mas não tente igualar a esquerda, que desde o início se posicionou favoravelmente ao distanciamento social, favoravelmente à democracia e favoravelmente a gente ter um processo de vacinação, não é? Com um governo que foi contra o distanciamento social, que realizou enfrentamento com governadores para abrir comércio. Não iguale, são completamente diferentes, não é? E esse tipo de comportamento que busca igualar esses setores em disputa foi o que favoreceu a vitória do Bolsonaro, não é? Então você pode até se dizer não bolsominion, eu posso até acreditar, mas essa lógica e esse raciocínio contribui com o Bolsonaro, independentemente de suas críticas, eventuais que possam existir. Brasileiros comigo nessa mesma sensação. Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita, eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda. Juliana, quem é que extrema-esquerda é essa que é comunista? E que tipo de comunismo você está falando? Chega a ser engraçado. O PSOL hoje tem um projeto que muita generosidade seria socialismo democrático. E olha lá, né? A maioria das propostas do PSOL, que é o partido dos mais de esquerda, aí, é um projeto predominantemente social-democrata. É esse que o projeto do PSOL é, quando você espreme ele, da social-democracia dos anos 70. Praticamente não existe nenhum partido grande defendendo nada que se assemelhe ao comunismo. E por comunismo, obviamente, ela está insinuando algo semelhante à União Soviética, Cuba e afins, não é? Regimes autoritários. Isso não tem praticamente nenhum grande partido defendendo, não tem nenhum grande partido de esquerda defendendo isso. Nenhum. Isso daí é uma falácia, uma mentira. Talvez você tenha saído em defesa da Nise Yamaguchi porque você não veja problemas muito grandes em falsear a verdade.
É uma hipótese que eu estou levantando aqui. É lógico que eu não posso ter certeza, mas essa fala sua é uma fala obviamente falsa, né? Eu só não sei se ela é falsa porque você não entende de política ou você não sabe a realidade do que defendem os partidos de esquerda no Brasil. Eu, por exemplo, estou à esquerda do PSOL, não é? Ou porque você, enfim, sabe da realidade e está falseando ela. Aí é um outro problema, né? Enfim, fica essa dúvida. Eu quero respeito, acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça independentemente de ideologia política. Eu quero respeito, equidade, empatia entre. Não é possível que exista independentemente de ideologia política, porque a ideologia política e a ideologia que existe, ideologia entendida como sistema de ideias, ela que informa a defesa ou não, por exemplo, da causa da comunidade LGBTQ. Porque existe uma outra ideologia fundamentalista, neopentecostal, que é estruturalmente contra a causa LGBTQ. Não são todos os neopentecostais, mas a grande maioria deles são contra e é uma ideologia identificada com valores da extrema-direita. Existem evangélicos progressistas, felizmente existem, né? Mas existe um sistema de ideias ali que vai contra, por exemplo, essa causa de uma minoria. E a comunidade LGBTQ é uma minoria. Só para pegar como exemplo. Né? E não tem como separar isso de uma discussão ideológica e de uma discussão política. As mulheres, eu respeito os apelos da agenda progressista, eu quero vacina sim, já me expus sobre isso. Eu quero um chefe de Estado que seja elegante, diplomático nas palavras, ações, honesto. Quero informação de qualidade, quero uma mídia imparcial. Eu quero... Desculpe dizer, viu, Juliana, mas não existe a possibilidade de mídia imparcial. Toda forma de mídia será necessariamente parcial aquele que é o do dono da mídia. Então, por exemplo, toda corporação tem comitê, toda mídia tem um editorial. O editorial expressa o posicionamento daquela mídia. Todo jornal, não é? Todo canal de televisão, toda mídia sempre terá um lado. O que você deveria defender é que a mídia seja clara com relação ao lado que defende. Não é? E tente, eu faço um esforço de ser minimamente objetiva. Isso a gente pode tentar cobrar da mídia, e quando ela não é objetiva, quando ela falseia a verdade, a gente pode criticar. Mas querer que uma mídia, a imprensa não tenha lado, é querer, enfim, que Papai Noel chegue no final do ano e dê um monte de presentes, né? É querer uma coisa que simplesmente não está nas cartas, não é possível. É completamente impossível isso. E sempre será impossível porque seres humanos tomam parte, têm posicionamentos, têm viés, têm ponto de vista, todos nós temos. E é óbvio que uma mídia controlada por um determinado grupo político, um determinado grupo econômico, vai expressar o ponto de vista desse grupo. Né? Isso vai se refletir nas contratações, nas escolhas de editorial e tudo mais. Pode ser uma mídia até que tenha uma pluralidade de posições, pontos de vista diferentes. Isso é possível. Mas que seja imparcial, não é possível. Um governo liberal que respeite as liberdades individuais. Eu quero uma máquina pública enxuta. Quero... Pronto, já mostrou aí que defende uma perspectiva liberal, né? Então vamos... Foi bom que ela deixou claro a perspectiva dela. Vamos seguir. Fim de fundo partidário eleitoral, eu quero um STF confiável, eu quero saúde, educação de qualidade, quero um Estado democrático, tantas coisas mais além do que é óbvio. Só que aqui no Brasil, qualquer que seja a sua opinião, que seja a sua posição, sua postura, ela vai te levar para um dos lados da moeda. Eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos. Querer estar fora desse debate ou assumir uma posição centrista é sempre, historicamente, uma posição, por mais que as pessoas não queiram, governista, no sentido de que quando você não se posiciona e existe uma figura no poder, você tende a favorecer o poder que está instituído. Aí é um pouquinho de aula de política, né? Para as pessoas. Quando você deixa de se posicionar, a tendência é que você colabore com o poder instituído, mesmo que você não queira. Né? E quando se trata de uma posição, um momento de crise, isso é verdade.
é uma posição que deve ser respeitada. Eu não sou contra respeitar você se você não quiser participar. Democraticamente eu respeito. Agora, quando você sai em defesa de uma mentirosa como a Nise Yamaguchi, ou quando você tenta igualar a esquerda, a direita, dizendo coisas que não são verdadeiras, Juliana, aí eu vou te criticar. Aí, enfim, são falas que o conteúdo delas merecem crítica, tá certo? E vou criticar não só ela, mas qualquer outra pessoa que faça isso. Aliás, a crítica que eu fiz a Tabata Amaral, quando ela disse que tem coisas que não são de direita e de esquerda, lá atrás, antes do voto dela na Previdência, foi justamente porque eu indiquei que esse tipo de discurso favorece os interesses das grandes corporações empresariais. Favorece os interesses que anulam o fato de que as questões da política envolvem questões de classe. E por envolverem questões de classe, são questões que têm uma dimensão, sim, de esquerda e direita, se entendida como uma dimensão fundamentalmente de classe. Né? Nesse particular. Embora a esquerda e a direita não possa ser reduzida exclusivamente a isso. Eu não me enquadro neles. Eu não quero contribuir com essa polarização doentia, estúpida, que só faz a gente enfraquecer como povo. Não nesse momento obscuro, não nesse ambiente onde o ódio reverbera mais que as palavras de conciliação. Não quero nessas esferas que as pessoas não querem ouvir, refletir, só vociferar as próprias crenças, de mão dada com quem concorde integralmente. Então, ou você é isso, ou você é aquilo. Ou você é gado, ou você é mortadela. Isso não existe. Nós somos seres múltiplos, não somos binários, nós temos particularidades. Se eu estou mais introspectiva, se eu andava nesse momento turvo, não é neutralidade, não é crime, é maturidade. Sim, é verdade, nós somos múltiplos, sim, é verdade, nós temos várias nuances, e a esquerda tem muitas nuances e não tem nenhum grande partido de esquerda defendendo nada que se assemelhe ao socialismo soviético, ao socialismo stalinista, viu, Juliana? Então, fazer uma caracterização como essa é uma caracterização simplista, é uma caracterização maniqueísta, é uma caracterização que não corresponde à realidade e que é uma caracterização que não ajuda no debate público de ver as nuances e de ver a complexidade da realidade. De buscar enxergar com mais clareza esse cenário que é pré-eleitoral. É muita responsabilidade influenciar sobre tudo sem saber da totalidade dos fatos. Isso é impossível. Você não sabe. Nem eu. E eu também perdi pessoas próximas, muito amadas. Eu também ando muito triste, sentindo com tantas mortes. Você sabe, mais do que ninguém, que foto em rede social não é a mais pura representação da realidade íntima. Eu não mostro a minha dor por escolha às vezes, mas eu me compadeço francamente com quem escolhe compartilhar. Eu não incentivo o silêncio de ninguém, mas eu estimulo o respeito. Eu respeito o direito de qualquer um, de fazer como bem quiser, bem entender, de falar quando precisar, de calar quando quiser, sem isso transformar a pessoa num criminoso, um conivente. Por isso é que eu exijo respeito. Ô, Juliana, o problema é o seguinte, Nise cometeu crimes na CPI. Ela mentiu em uma comissão parlamentar de inquérito. E quando você sai em defesa de uma pessoa que cometeu um crime, e que um crime que acabou de acontecer e que foi largamente publicizado, você cai em dois problemas. Ou você não sabe que ela cometeu um crime, aí é um desconhecimento, então você precisa se informar mais. Ou se você sabe que a pessoa cometeu um crime e você está defendendo essa pessoa, você está sendo conivente com o crime que ela cometeu. Então, parece que você ainda não compreendeu que mentir em uma comissão parlamentar de inquérito é crime passível, inclusive, de prisão em flagrante. Esse é que é o problema. Respeito na mesma proporção. Então eu escolho contribuir nas pautas sociais que eu defendo, as instituições que eu ajudo secretamente, as pautas comportamentais, onde eu tenho a ousadia de me expor um pouco mais, que nem quando falei das minhas crises de ansiedade que eu vivi. E é nesse território que eu sigo tentando fazer o que eu acho bom, que eu julgo de bem, da minha maneira. Eu nunca cedi às pressões que não correspondessem ao meu espírito, buscando assim um pouquinho de liberdade, a liberdade de ser quem eu sou, de não ser ameaçada por ignorância ou aspereza ou dureza. Eu sei quem eu sou, o tanto de amor que eu tenho em mim. E isso me basta. E que Deus nos ampare. Aí termina o vídeo dela, né, com um apelo bem emocional, bem emotivo, né, que eu não vou nem responder.
só dizer para ela que quem está privando a população hoje de comer, basicamente, né, é um governo que foi contra o auxílio emergencial. Quem está fazendo a população ir às ruas e se arriscar, porque sabe dos riscos que existem, é esse governo. Ou seja, o governo ele é tão ruim, ele é tão genocida, esse governo atual, que o desespero das pessoas ele é tão grande que as pessoas chegam a querer ir à rua sabendo dos riscos para poder protestar contra esse governo, já numa atitude completamente desesperada da população. Então, Juliana, é isso que é absolutamente grave. E se você quer ir contra maniqueísmos, talvez fosse melhor compreender melhor a oposição e saber que esse discurso da direita de que a oposição está defendendo algo semelhante ao socialismo stalinista, né, que é o que eu acho que ela está chamando de comunismo, né, que obviamente não é comunismo, mas enfim, essa discussão para um outro vídeo, você precisaria se informar mais, né, você precisaria conhecer um pouco mais. E se você não quer ser duramente criticada, não saia em defesa de pessoas que mentiram em uma comissão parlamentar de inquérito pelo menos mais de 8 vezes. 8 mentiras diferentes. Inclusive, mentiras mesmo, e não apenas falsidades, coisas falsas que disse, porque a Nise Yamaguchi sabia de algumas coisas que ela falou, e falou o contrário, em alguns casos, claramente. Né? Temos a agenda do presidente mostrando que ela se reuniu sozinha com ele, e ela disse que não, e muitas outras coisas que já foram comprovadas pela checagem de fatos. Né? E eu acho que esse vídeo serve justamente para fazer uma reflexão sobre esse discurso que cria essa igualdade e cria uma paridade entre a esquerda e a direita, que vai ser muito repetido nos próximos meses e ano que vem. E talvez seja bom a gente utilizar esse episódio dessa polêmica com Juliana Paz para já ir se preparando e preparando os argumentos para contra-argumentar contra esse tipo de discurso, porque a gente vai precisar fazer isso. É isso aí, gente. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.